I found a love Só for me. deu um mood na apresentação, obrigada. Era fazer um charme com vocês aqui no começo da apresentação, tá? Para ver se encanta o coração de vocês aí, por isso que a gente colocou essa musiquinha, era pra ela ter começado antes, mas enfim, tá? Gente, vou me apresentar aqui para vocês, para quem não me conhece, para quem não participou das últimas aulas. Tanto que já vá colocando aqui no chat, tá? Quem participou da última aula, por favor, e quem não participou também coloque para a gente conseguir fazer a identificação. Meu nome é Thalia Silva, trabalho na empresa Intercelery, na área de educação da empresa, na área pedagógica de forma geral. Sou pedagoga formada pela UFPA, tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia e também em gamificação da educação. Sou certificada nível trainer, Google Trainer, que é uma certificação internacional do Google. Sugiro vocês a irem atrás dessa certificação também, tá bom? Quem quiser, é só mandar mensagem no grupo, que eu vou atrás, mando o link e ajudo vocês durante a certificação. E aqui com a gente está uma pessoinha nova nas apresentações, tá? Vou deixar ela até se apresentar desde o começo, fica à vontade. Boa noite a todos. Estão me escutando bem? Bom, gente, meu nome é Júlia. Faço parte do time da Intercelery na área de educação inclusiva. Tá chegando essa nova área aí, então a gente está produzindo materiais, acessibilizando as provas, então está sendo um trabalho muito inclusivo, muito bacana, e eu estou aqui, e eu entrei agora nessa nova jornada da minha vida, vamos colocar assim. Eu sou licenciada em Ciências Matemáticas e Linguagens pela UFPA e também atualmente estou fazendo mestrado no PPGCM, onde a minha linha de pesquisa é diversidade e inclusão lá no IENSE. Então, eu estou assim na área da educação inclusiva desde a minha graduação, é algo que eu gosto muito. Espero que essa noite a gente possa ter um diálogo bacana, né? Qualquer dúvida vocês podem estar colocando no chat. A área da educação inclusiva é uma área tão maravilhosa, né? E vem ganhando cada vez mais força durante os debates. E é isso. Espero que a gente tenha uma ótima noite, uma ótima formação. Estamos aqui. Consegui passar a Tá bom? internet da mulher. Quando chegar do porto, eu passo, tá? Pode ter botado, já pago. Só desligar o seu som, tá? Veremos aqui. Agora. Rapidinho, que estava dando interferência. Antes da gente continuar, eu gostaria de saber, Neilza, você gostaria de falar alguma coisa antes da gente começar? Neilza? Não, tudo bem, pode começar. Boa Nossa, noite a todos. Tudo certo. então Vamos tá. acompanhar aqui, participar, tá? É um prazer Perfeito. estar junto. Perfeito, então. Prazer também, Neuza. Então, vamos começar, tá bom? Vocês já conhecem a Júlia, já me conhecem, eu conheço um pouquinho vocês, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, tá bom? Antes da gente falar sobre o nosso conteúdo oficialmente, eu gostaria de reforçar com vocês uma coisa muito importante, que é a nossa conta de e-mail institucional. Quem é que lembra da nossa primeira aula, quem estava na nossa primeira aula, que eu falei sobre a conta de e-mail institucional e vocês não sabiam o que era, e a maioria nem tinha conta, correto? E a gente enviou para vocês nesses últimos dias as contas de e-mail institucional. Para quem não tinha e para quem estava participando das aulas, a gente enviou a conta de e-mail institucional. Eu gostaria de saber quem recebeu e quem já ativou essa conta. Quem é que já recebeu e ativou? Um de cada vez, tá, gente? Vocês não precisam brigar. Vai, cada um levanta a mão, tá? Antônio, Ainda não. ainda não? Já recebi, mas não ativei. Olha o Leandro aqui. Keila, pode falar. Eliana ainda não. A Keila levantou a mãozinha aqui, não sei se ela já ativou, se ela não ativou. Pelo que eu percebi aqui, a maioria já recebeu,
mas ainda não ativou. Talvez seja, esqueceu de avisar. Olha só a Deca. Esqueceu de avisar. Tá bom, então. Eu já recebi o e-mail e já ativei também. Perfeito. Olha, bendito é o fruto. A única que até agora ativou a conta, tá? A Keila. Ganhou um pontinho extra por causa disso, viu, Keila? Ativou a conta, tudo direitinho, tudo bem. Eu ainda não recebi. Ainda não recebeu? A gente vai mandar então para você, tá? Então, Flávia, que está aí com a gente, já anota, por favor, tá bom? É o nome da Arielma, para a gente já mandar essa conta para ela. Então, para quem não sabe do que eu estou falando, a conta de e-mail institucional. Primeiro, vamos falar da plataforma como um todo. Vocês vão ter direito com esta conta. Com a conta de e-mail institucional, vocês vão ter mais funcionalidades, mais acesso às ferramentas do Google, vocês vão ter mais limite de armazenamento, vai melhorar muito a vida de vocês, e é o que a gente está trabalhando neste curso, que são as ferramentas do Google, tá? Pode passar, por favor, para mim, Flávia. Agora, como é que eu faço para ativar essa conta? Essa conta que eu recebi, mas não ativei, porque eu esqueci. Você vai fazer o seguinte: quem já recebeu a conta vai pegar esse PDF que você recebeu com todas as informações de ativação, tudo isso. Se você quiser anotar no papelzinho, anote, não tem problema, tá? O seu vai estar o primeiro e o último nome em si, o seu primeiro e último nome, @docente.semed.limoeiro.ajuru.pa.gov.br. Esse e-mail curtíssimo, tá? Fácil de decorar, tranquilo. Então, você vai anotar esse e-mail, combinado? E você vai anotar a senha que você recebeu, que geralmente é uma senha padrão para todo mundo, tá bom? Anotou, só para não ter problema, caso você não tenha decorado, você vai pegar o seu celular, tá? Quem quiser já fazer a ativação da conta pelo celular e já deixar ele bonitinho aqui, você vai pegar o seu celular, o aplicativo do Gmail, não é aplicativo do Google, não é do e-mail, não é Chrome, nada. É aplicativo do Gmail do seu celular, tá bom? Vai lá, clica no aplicativo do Gmail e você vai ver o ícone da sua foto, bem no cantinho superior, ou da primeira letra do seu nome. Quando você clicar lá, você vai ver esta informação onde está escrito adicionar outra conta. E você vai clicar lá, tá? Clicou em adicionar outra conta, você vai colocar o e-mail que você recebeu via PDF e logo depois a sua senha. Quando você colocar a sua senha, ele vai pedir para você criar uma senha nova, que foi essa que a gente enviou para vocês vão esquecer, tá? Porque essa senha que a gente envia por e-mail é uma senha de primeiro acesso. Depois que você acessa, você cria a sua própria senha. Depois de já ter criado, já está tudo bonitinho, ele vai ficar lindo e maravilhoso no seu celular e você pode acessar pelo computador se você quiser, tá bom? É isso que a gente precisa. A gente precisa que você pegue essa conta de e-mail e ative e coloque ela no seu celular, no mínimo no seu celular, tá? Que com isso a gente vai aparecer lá no nosso painel que a Darielma, ela já ativou a conta, vai aparecer lá, Darielma Marinho, conta ativada. Aí a gente vai parar de perturbar a Darielma para ela ativar a conta, vai ser basicamente isso, tá? Então a gente precisa que você ative a sua conta, senão a gente vai ficar mandando mensagem ali, porque vai ser muito importante para você, tá? E o que você vai ter com essa conta ativada? Mais armazenamento, tá? Aí volta lá, Flávia. Você vai ter mais armazenamento. Para quem tem problema com armazenamento no celular, vai chegar mais armazenamento para você. Para a secretaria como um todo, são 100 terabytes de armazenamento. É só para você não dizer mais que você não tem mais memória no seu celular, não tem mais armazenamento na sua conta, então você já deixa lá disponível. Mais segurança. Com uma conta de e-mail pública, que a gente cria normalmente, qualquer pessoa pode conseguir acessar a sua conta, hackear a sua conta. É só clicar lá e esquecer o senha, correto? Agora, com uma conta de e-mail institucional, não conseguem fazer isso, tá bom?
a pessoa só consegue trocar a senha do seu e-mail se você entrar em contato com a gente. Aí você entra em contato com a gente, diz que você esqueceu essa senha, a gente vai lá no painel, coloca lá que você esqueceu senha, aí sim você consegue criar uma nova. Fora isso, é impossível, tá bom? Então vai ter mais segurança, não é qualquer pessoa que vai acessar essa conta, somente com você. Mais benefícios, vai chegar novas notificações, vai chegar mais funcionalidades nas suas ferramentas. Todas as atualizações que chegarem nas ferramentas vai chegar primeiro para vocês, tá? Sempre primeiro para vocês. Além de que você vai conseguir trabalhar de forma colaborativa utilizando as ferramentas do Google. Você não vai mais precisar ocupar a memória do seu celular com documentos, com fotos, com apresentação. Não precisa mais ocupar a memória do seu celular. Você vai deixar todos esses arquivos na nuvem e você vai deixar o seu celular livre para coisas pessoais, que é o que é necessário no nosso celular. Algo pessoal, nossas fotos de casamento, aniversário, o que você quiser, seu celular. Coisas da secretaria no seu e-mail, no seu drive, aí vai ficar livre para você conseguir mexer ali no seu dispositivo, tá bom? Tudo certo, então? Entenderam o que é para fazer agora? Ativar a conta de e-mail institucional de vocês, combinado? Antônio aqui, com essa camisa do Remo, combinado, Antônio? Sim? Tá bom, então. Então, ó, conto com vocês para vocês ativarem essa conta de vocês, viu? Na nossa próxima aula, eu vou perguntar, e quem está aqui disse que recebeu conta e não ativou, eu vou perguntar na próxima aula para vocês também. Então, a gente já falou um pouquinho sobre ativação de conta, então a gente vai passar essa parte. E agora a gente vai falar realmente sobre a nossa aula de hoje, que é o uso de tecnologias digitais para a promoção de uma educação inclusiva. Hoje a nossa aula, gente, ela vai ser um pouco diferente. Por quê? Ela vai ser uma aula estilo bate-papo. Eu e a Júlia, a gente vai conversar e vai pedir para vocês conversarem com a gente também em determinados momentos, para a gente conseguir entender esse conteúdo, entender as características, conceitos do que a gente vai mostrar para vocês, tá? Então, ela não vai ser uma aula que eu vou ficar falando aqui direto. Então, eu e a Júlia, a gente vai conversar, a gente vai intercalar durante a apresentação, cuidado. E eu vou precisar muito da ajuda de vocês para interagir com a gente não ficar falando sozinha. E eles podem colocar as dúvidas também ou no chat, ligar o microfone, que também é importante para a gente. Sim, com Essa ideia. certeza. Então, preciso da ajuda de vocês para isso, tá? Eu e a Júlia, a gente não quer ficar falando sozinha aqui, tá? Eu já falo com a Júlia todos os dias lá na empresa, então preciso escutar a voz de vocês também. Então, quem quiser, levante a mão, coloque aqui no chat, tire dúvidas. Se você já tem uma curiosidade sobre o conteúdo, sobre o assunto, já pode ir colocando aqui no nosso chat, que aos poucos a gente vai respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então, Flávia, vamos começar a nossa aula. Pode passar, por favor. Aí, eu já trago uma pergunta para vocês, antes de a gente começar o nosso conteúdo, tá bom? E é para eles responderem aí no chat, tá, Lia? Isso. Eu vou, cada um, assim, eu vou listando, parece frequência, todo mundo para responder. A tecnologia ajuda a educação a promover diversidade e inclusão? Sim ou não, ou talvez, aí vocês vão colocar aí, ó. E por quê? Tá? Aqui não está perguntinho, e por que ajuda ou não ajuda. Deixa eu ver aqui. Quem quiser ligar o áudio também, para ser mais rápido. Neilza colocou que sim, que ajuda. Por que, Neuza? Faltou o porquê. A gente está igual os professores também em sala. Só não vai responder porque sim. Não vê mais ninguém, só a Neilza. Eu acho Sim, que professora. digitando. Sim. Sim, você Antôniozinho aqui, respondeu. igual rapidinho aqui.
Calma, gente, a gente vai tirar a dúvida de todo mundo. A Deca, ela digitou aqui, sim, pois é muito importante para o desenvolvimento da criança. A Neuza, ela está digitando aqui o resto ainda. Darielma respondeu que sim. Darielma, perdão. Dariel colocou que sim. Até agora ninguém foi do contra, né? Até um determinado momento, todo mundo acredita que a tecnologia ela pode ajudar a promover uma diversidade e inclusão. Então, aqui, Júlia, enquanto eles estão digitando, eu gostaria de saber de você, né? Pior que eles estão digitando aqui, Júlia. Você acha que a tecnologia ajuda a educação a promover uma diversidade e inclusão? Eu acho sim, Thalia. Inclusive, já tive experiências, né? Quando a gente leva as tecnologias para dentro de sala de aula, a gente transforma um ambiente que é tão diverso como a sala de aula, que existe tanta diversidade, em um ambiente como a equidade educacional, nós também temos o melhor desempenho. Hoje em dia a gente sabe que a gente vive nessas tecnologias que não saem da nossa mão. Os alunos, quando a gente já chega na sala de aula, ele já tem o celular dele ali, já vem mostrar o joguinho. E por que a gente não transforma essa motivação deles, essa adoração, para o ensino? Não é verdade? Então, assim, também nós temos o melhor desempenho acadêmico, a preparação para a vida, a questão da inclusão, que é extremamente importante. Quando a gente monta os grupos com os alunos, eles geralmente ajudam eles ali, né, nos grupinhos, então sempre tem essa desenvoltura. E você, Thalia, você acha que a tecnologia ajuda a educação a promover a diversidade e a inclusão? Olha, em relação a isso, digo que às vezes. Por que às vezes? Eu acho que tudo vai da forma que a gente trabalha a tecnologia em sala de aula. Porque uma coisa é você trabalhar a tecnologia na sua aula, literalmente para integrar aquele aluno, fazer com que ele se desenvolva mais. Ok. Mas muita gente utiliza a tecnologia como distração em sala de aula para alguns alunos. Perfeito, Thalia. Isso. Aí, nesse Perfeito. caso, pega o celularzinho para não ter trabalho. Essa que é a grande questão. Para não ter trabalho com alguns alunos, entrega o celular. Né? E não tem inclusão, não tem diversidade. Muito pelo contrário, tem uma exclusão. Então, acho que tudo depende ali. Eu acho que a tecnologia em si, ela ajuda. Ajuda muito. Mas acho que vai muito do profissional que está trabalhando com ela. Essa A que é a grande... Thalia, até agora, ela foi a única que foi ali o meio termo. Foi, olha, tá Ela vendo? trouxe, ela trouxe uma perspectiva nova aí. Quero ver quem é que vai concordar com a Thalia. Uma quase do contra. Quase do Quase do contra. contra. Olha que a Darielma ela colocou também. Sim, depende como usá-lo. Ó, Darielma também, também. Ela foi aí na tua corda também, Thalia. ela foi junto comigo aqui. A Neilza falando através da gamificação pelos jogos online, né? E recursos de tecnologia assistivas tornam as aulas mais atrativas, realmente. A gente vai falar um pouquinho também sobre as tecnologias assistivas, que é muito importante para esse processo de inclusão do aluno, certo? Paulo também falou, pois também traz muita motivação. Realmente, os alunos, quando eles veem ali um celular, eles já ficam motivados, eles já ficam alegres. É muito bacana. Ótimo. Então, aqui a gente já escutou algumas pessoas, né? Já colocaram as suas opiniões, outras nem tanto, ficaram com vergonha de mandar. Mas é tudo bem, vocês vão ter outras oportunidades para falar com a gente. Com isso, então, a gente vai passar para o nosso próximo slide. Mais uma vez. Obrigada. Isso aqui, Júlia, eu vou deixar com você para fazer esse comentário. Sim, senhora. Vamos lá, gente. A educação inclusiva, ela é um modelo educacional que visa garantir que todos os alunos, independente da suas diferenças, da sua deficiência, ou que tenha alguma dificuldade, ela tenha o mesmo acesso à educação de qualidade.
Isso ganhou grandes forças em 1988 com a Declaração de Salamanca, que foi um documento assim extremamente fundamental para que a educação, naquela época ainda chamava educação especial, e essa questão de termos ainda fica assim, um pouco variando, eu digo para vocês. Uns chamam de educação especial, outros chamam de educação inclusiva, né? Outros chamam de educação especial inclusiva. Então, assim, fica alternando e depende muito do professor, da pessoa que está falando aquilo, né? Então, o objetivo da educação inclusiva é proporcionar um ambiente de aprendizagem que seja acolhedor, respeitoso, que vá adaptando às necessidades individuais de cada aluno. Então, é isso que eu chamo também muita atenção. É muito importante você, professor, conhecer o seu aluno, né? Por exemplo, nossa, meu aluno aí tem TEA. Eu vou procurar conhecer ele, o que ele gosta de fazer, quais são as atividades, né? Geralmente eles têm um hiperfoco em alguma coisa, em algum objeto. Então, professor, é muito importante que você pegue isso e faça alguma atividade. Hoje em dia também tem alguns aplicativos que mais na frente vamos mostrar. Eu que já estou dando aí um spoiler para vocês, estou me adiantando muito. E é isso. Então, a partir da educação inclusiva, a gente promove um ambiente de uma participação mais ativa, a gente sai muito também só aquele do quadro, né, aquela aula no quadro. Então, quando a gente também traz as tecnologias e promove esse ambiente, tudo de uma só maneira, a aula fica muito mais atrativa, o aluno se desenvolve mais, ele também aprende conceitos da vida, por exemplo, poxa, aqui eu vou ganhar, aqui eu vou perder. Então, ele tem que ter esse desenvolvimento para a vida, né? Então, só finalizando rapidamente, então, a partir dessa promoção ativa, né, dessa participação ativa com todos, né, a gente prepara para uma vida plena e uma excelente produtividade na sociedade, no cotidiano daquele aluno, certo? Vocês têm alguma dúvida? E é muito importante com a questão da nossa palavra-chave hoje, que é inclusão, tá? Então, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Thalia, quer complementar com alguma coisa? Calma, gente, não precisa encher de perguntas aqui, tá? Oi, Júlia. Oi, tu queres complementar com alguma coisa? Alguma Não, experiência? não. Em relação a isso, em educação inclusiva, eu gostaria de deixar para o próximo, né, que tem mais detalhado aqui. Como eu já sei o que vai passar, eu vou esperar um pouquinho, Tudo bem, vou te liberar dessa. tá? Aí eu vou esperar um pouquinho aqui, aí eu vou esperar eles falarem um pouco, aí eu falo no próximo, prometo. Então, eu vou só terminar de pontuar a formação da educação inclusiva, porque ela é fundamental. Por exemplo, nós temos a questão da equidade educacional, que garante que todos os alunos, né, eles tenham o acesso a uma educação de qualidade, a diversidade de sala de aula, né, que também não só prepara o aluno, mas também prepara vocês, professores, para lidar com os alunos de sala de aula, né, e de diferentes contextos, o desenvolvimento socioeducacional, que capacita também os educadores a criar ambientes de aprendizagem acolhedores e inclusivos. É muito bom, como nós, professores, quando a gente dá uma aula muito bacana e a gente, né, vê os nossos alunos felizes, e a gente também fica feliz, né? Eu tenho certeza que todo mundo tem esse sentimento de um dever cumprido. Então, é muito bacana, esse é também um dos pontos fundamentais. Tem a questão do melhor desempenho acadêmico, né? Estudos mostram que a inclusão ela pode levar à sociedade diversificada, né? Onde a compreensão e a aceitação de diferentes são essenciais para o sucesso pessoal e profissional, né? Tem algumas, lá no final, já estou me adiantando de novo com vocês, mas a gente vai dar umas dicas de leituras que mostram que a educação inclusiva ela é importante, como ela atua nesse dia a dia, né? Em vários espaços, como na sala do AE, como na sala regular, né? Complementando também o respeito aos direitos humanos, porque nós sabemos que é direito dos alunos terem esse acesso igualitário à educação,
mesmo que às vezes não ocorra, mas a gente sempre está tentando da melhor maneira, não só os professores, mas assim, a coordenação, corpo de educadores, pessoas estão lutando para que isso seja cada vez mais presente nas nossas escolas, né? E, claro, a redução do estigma, que há muitos anos eu tenho certeza que era um pensamento muito forte, que, poxa, meu aluno possui deficiência intelectual, ele não consegue fazer isso, né? Então, isso aos poucos foram mudando, nós vemos com os jogos, com as tecnologias, com as aprendizagens em sala de aula, e hoje em dia a gente tem tanta pesquisa, tanto livro, tantas ideias, tantas formas de aprendizagem para os alunos, né, que tá tirando esse estigma, né, até mesmo na questão do nome, antigamente era retardo mental, hoje em dia já é deficiência intelectual. Infelizmente, algumas pessoas ainda usam, né, enfim, mas esses estigmas, aos poucos, estão sendo quebrados. E, enfim, resumindo aqui, a formação em educação inclusiva ela é vital para a sociedade, para a gente ter essa educação mais justa, mais equitativa, mais inclusiva, tá bom? E pode passar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Bom, aqui nós trouxemos aqui um quadro para mostrar algumas diferenças, né? Por exemplo, da educação inclusiva, educação especial e o AEE, né? Então, por exemplo, na educação inclusiva, ela destaca que todos os alunos têm esse direito, né, de incluí-los, independente da sua diferença, o ambiente educacional, se a gente já falou anteriormente. Nós temos a educação especial, que é uma modalidade de ensino de maneira exclusiva, né? Então, como suporte especializado para a sala comum. Então, o professor vai, leva a atividade para o aluno, né? Mas às vezes ele coloca só para o aluno, ele não faz com toda a turma. Então, assim, o importante é sempre fazer com toda a turma, porque é aí que está a inclusão, né? Então, poxa, eu levei uma atividade para o meu aluno cego, em alto relevo. Não leve só para o aluno cego, leve para as outras crianças também, e isso é inclusão, porque também o aluno ele vai se sentir parte daquilo, né? Eu já vivi experiências, por exemplo, na minha graduação, eu tive um aluno surdo, eu ia fazer a minha pesquisa só com ele, e ele sentia muita vergonha. Quando ele começou a ver as outras crianças fazendo a Libras, vindo conversar comigo, o que aconteceu? Ele já se animou, e a partir daí eu botei em prática a inclusão. Então, quando todos os alunos faziam, ele se sentia bem, ele se sentia incluído e se sentia confiante. É muito importante ressaltar a confiança dos nossos alunos, né? De sempre estar motivando eles, não, muito bem, parabéns. Ah, errou aqui, vamos ver o que dá para a gente mudar, vamos ver como a gente pode consertar aqui, né? Então, essa confiança é muito importante do professor para o aluno, tá bom? E a sala do AE, que é uma sala de recursos, né, multifuncionais, o atendimento educacional especializado, é um direito de todos os estudantes, né, desde a educação infantil até o ensino superior. Algumas hoje, acho que a grande maioria das universidades do Brasil oferecem um atendimento para os estudantes. No próprio UFPA, nós temos lá a COASES, né, essa ES que promove cursos, promove acessibilização para o ensino superior dos alunos, né, nós temos pisos táteis, enfim, nós temos essa acessibilização. Alguma dúvida, professores? Thalia quer complementar com alguma coisa? Alguma opinião? Gostaria de falar sobre a questão de que muita gente, né, Júlia, confunde muito com esses conceitos, de certa forma, né? Quando a gente fala de educação inclusiva, quando a gente fala de educação especial, aí as pessoas misturam tudo, tanto que é muito comum hoje em dia, ainda hoje em dia a gente vê muitas pessoas quando falam sobre educação inclusiva, especial, é só falar o termo educação especial. Ah, eu tenho na minha escola a gente desenvolve educação especial. Na minha escola, a gente tem atividade para educação especial, e assim por diante.
né? Muitas das vezes, realmente, quando a gente analisa somente os termos, a escola realmente ela trabalha só com educação especial. É separar o aluno, fazer uma atividade exclusiva somente para ele, dando suporte especializado somente para ele. Então, tecnicamente, em algumas escolas realmente é só educação especial. Mas quando a gente leva mesmo, quando a questão de necessidade, o que a escola precisa, o que aquele aluno precisa, que foi quando você falou da experiência que você teve em sala de aula com o aluno, o que a gente precisa hoje em dia, o que esses alunos precisam é de uma educação mais inclusiva em si, né? Que é o que é necessário, se sentir parte. Todo mundo quer aprender, né? Todos querem aprender, todos querem se desenvolver, mas ninguém gosta de aprender sozinho. Creio, ninguém gosta de se sentir excluído. Essa que é a grande questão. Ninguém E é gosta mais de... divertido aprender com o outro. Exatamente. Quando, Então, tipo, às vezes a gente está trocando ideia, a gente troca ideia e tal, e aí a gente, poxa, tu tiveste uma ideia, eu já complementei, a gente está ali estudando, como é que a gente vai adaptar e tá, tudo mais. É muito melhor, né? Muito mais divertido. sim, sim, e promove, além de desenvolver muito mais rápido a questão do conhecimento, né? Quando você trabalha em pares, quando você trabalha com mais pessoas, em grupo, você consegue desenvolver melhor. E a ideia da educação inclusiva, creio eu, que não é somente desenvolver a aprendizagem com os alunos atípicos. Não é só isso. Né? É literalmente promover a questão de uma sensibilidade do restante da turma, de certa forma, quando você falou que você estava fazendo atividade, vinham outros alunos fazer sinal em Libras com você. O que promove essa questão da curiosidade? Nossa, eu preciso. É tão importante para mim conseguir aprender Libras, para eu conversar com meu colega, para me fofocar com meu colega, para eu conseguir ensinar ele dentro da sala de aula também. Então, essa questão da educação inclusiva, creio eu que não chega a ser somente para os conteúdos, né? É para a vida em si. Pelo menos essa é a minha opinião sobre. Sim, com certeza, vai muito além. Quem nunca se deparou em algum supermercado, eu mesmo já peguei um Uber que ele já até tinha a plaquinha atrás falando que ele era surdo, né, e tudo mais. E aí, poxa, naquele momento eu troquei ali a Libras com ele, a gente conversou rapidamente. E aquilo ali foi muito importante. Então, assim, para um adulto é muito importante, para uma criança, um jovem, um idoso, para todos é muito importante essa inclusão, não só dentro de sala de aula, mas também fora. Professores, se vocês quiserem colocar alguma experiência de vocês, né, relatar com algum aluno, vocês podem estar colocando aí, tá? Tô achando vocês muito quietos. Essa turminha é bem quieta, Júlia. Ela é uma turminha Ela é bem comportada. quieta, poxa. É aquela turminha que não dá trabalho. É a Essa turminha de turminha. sexta, final de sexta. Eu não vou cobrar muito vocês, porque hoje é sexta-feira, tá? Então eu não vou cobrar tanto. Vocês, ó, gente, todo mundo falando agora. Sexta-feira, mas quando Ela não der para vai ser vocês aquela falarem. professora carrasca hoje. Não, não, não. Mas quando der para vocês falarem, é importante, tá? Até para tirar dúvida. Só que eu tenho uma pergunta para vocês, né? Uma perguntinha aqui para vocês, rapidamente. Vocês já sabiam a diferença desses três? Educação inclusiva, especial e AE? Ou para vocês, quando falava de educação especial, para vocês era tudo a mesma coisa? Oi. Oi, Mauri. Na verdade, eu não sabia diferenciar os três, na verdade. Quando eu falava em educação inclusiva, eu achava que era só englobado só numa coisa só, entendeu? Uhum. E agora você já entendeu a diferença dos três? Sim, sim, sim. Ah, que bom. Isso que é Que bom, fiquei feliz. Vamos caminhando, isso que é importante. Né? Só reforçando que a sala do AE é um ambiente. Geralmente os alunos têm um atendimento contraturno, ou alguns alunos saem de um momento da aula e vão para a sala, é mais um local que o professor vai, desenvolve algumas atividades, motricidade fina, grossa, questão da alfabetização dele, tudo mais, e sempre está. E é sempre importante ter essa parceria, a EE e sala regular. A EE e sala regular é muito importante.
A Mauri levantou a mão. O Antônio levantou a mão. Antônio. Antônio, deixa eu ver. Oi, professora. Oi. Eu conhecia a diferença das duas primeiras, né? Mas isso há muito tempo já. E agora, essa nova nomenclatura, para mim é novidade ainda, né? Porque há tanto tempo eu estudei isso aí e eu passo para esquecimento já, isso aí. Mas que bom que estou voltando a lembrar. Para mim é muito válido, porque a escola que eu trabalho, a gente encontra pessoas que merecem esse atendimento, né? Diferente, mais humano, mais legal. E a gente tem aqui muitos autistas que no dia a dia, com materiais, até com afeto, com carinho, sabe, para trabalhar com eles. E acho que logo mais você vai dar aí umas atividades, como trabalhar com eles, né? É isso. Ótimo, Antônio. O Antônio falou aqui que logo mais a gente vai falar sobre como trabalhar realmente. Daqui a pouco a gente já vai mostrar algumas dicas. Eu acho que ele viu a apresentação antes, Thalita. Eu acho que foi. Compartilharam a apresentação com você, não foi, Antônio? Compartilharam. Ó, o que a gente vai fazer? Professora, Oi, ok? pode falar. É que eu estou aqui no extremo leste do município, muito longe. E aqui a comunicação para mim é meio difícil, sabe? Às vezes falha. Tá. Antônio, eu sugiro para você que se a sua internet estiver ficando muito ruim, estiver falhando, de vez em quando você dá uma desligada na sua câmera, porque ele consome menos a sua internet. Aí de vez em quando você volta e liga novamente, tá? Ok, professora, na internet é problema de energia elétrica. Ah, energia, entendi. Se que fosse a internet. Nesse caso, então, se por acaso falhar e voltar, a nossa aula está sendo gravada, a gente vai compartilhar depois com vocês. Aí, se Mas por vamos que acaso você vamos. perder. Tá bom. Se por acaso você perder alguma coisa que eu espero que você não perca, a gente compartilha mesmo assim com todo mundo para assistir, tá bom? Deixa eu ver. Obrigado, agradeço. De nada. E aí, Thalia, muitos aqui no chat estão colocando que não sabiam dessa diferença, né? Que achavam que era tudo a mesma coisa. Isso. Eu tô bem feliz. Não feliz que vocês não sabiam, mas feliz que agora vocês já sabem, tá? A diferença dos três. E que não, a gente não se confunda mais, tá bom? Não se confunda mais quando vai falar do que você trabalha na sala de aula, se você realmente é aquele tipo de profissional, aquele tipo de professor que leva uma atividade para todos os alunos participarem, para desenvolver o conhecimento de todos os alunos, inclusive dos alunos com algum tipo de deficiência ou algum transtorno, você vai falar que você trabalha com uma educação inclusiva, não uma educação especial, tá bom? Já reforcem isso aí, por favor. Pode passar, Flávia. Bom, gente, só dando rapidamente aqui um toquezinho na questão das legislações, tá? Primeiro a gente vem com a lei número 13.146, barra 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, que ela assegura e promove, né, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e da liberdade fundamentais por pessoas com deficiência, visando a inclusão social e cidadania. Muito importante ressaltar isso. E também no artigo 2, que considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, natureza física, mental, intelectual, sensorial, né, o qual a interação uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições ou demais pessoas. Geralmente, existe todo aquele processo, né, de ir ao médico, fazer para ter o laudo, é muito importante o laudo, né? Mas também às vezes a gente não descarta. Nós, professores, já vimos aquela dificuldade ali com o aluno, como é que eu vou trabalhar com ele, né? Então,
porque, enfim, o professor ali está diariamente com o aluno, então ele sabe como ele é, né? Então, é muito importante essa questão do laudo, mas também não sempre trabalhem as atividades que você acha melhor para o seu aluno, principalmente priorizando e visando a, o desenvolvimento dele nesse processo de ensino-aprendizagem. Pode passar, Flávio, por favor. Bom, aí vem a lei número 7.853/89, que estabelece que as instituições devem garantir educação inclusiva para pessoas com deficiência, oferecendo adaptações necessárias e disponibilizando recursos que permitam o pleno acesso e participação dos alunos com deficiência em todos os níveis e modalidades de ensino. Ou seja, nós temos a garantia aí da lei, certo? E ela, a Declaração de Salamanca, de 94, que é um dos maiores documentos que nós tratamos na questão da educação inclusiva, de qualidade para todos, ele, principalmente para a época, ele foi considerado inovador, porque ele trouxe esse debate em relação à educação especial, a partir da educação para todos. Então, quando esse documento surgiu, foi assim de grande repercussão, discussão, e foi aí que começaram a mudar o olhar em relação à educação inclusiva. Hoje em dia, eu não sei se todos já escutaram, mas eu já escutei muito. Parece que eles falam assim: hoje em dia todo mundo é autista. Aí a gente pensa, todo mundo é autista, ou agora que a gente está tendo recursos, nós estamos tendo apoio, tanto educacional quanto médico, né? Então, assim, eu deixo também essa pergunta aí para vocês. E se um dia vocês escutarem isso, vocês já falam assim, não é que agora todo mundo é autista, mas é que agora, né, eu acho que posso colocar assim de uns 10 anos para cá, tem ganhado mais força essa questão dos pais irem procurarem, de ir investigando, terem o laudo, encaminharem para as devidas secretarias ou órgãos que vão ajudar o aluno naquele processo, né? E Thalia, queres complementar alguma coisa? Eu só queria falar que eu acho que, com base nessa legislação aqui, já dá para a gente conseguir responder ou falar, né? Você, no caso, responder um pouquinho, o professor Leandro, que ele colocou uma perguntinha aqui no nosso Sim. chat, que eu acho que se encaixa basicamente Uhum. na legislação. Ele colocou o seguinte: como agir quando os pais não aceitam ou não levam os filhos para a escola, por acreditar que o filho precisa de um professor especialista para trabalhar somente com alunos especiais? Aí ele colocou, né, o comentário dele, porém acredito que isso não é inclusão. E aí, Júlia, o que a gente tem a falar sobre esse comentário? Bom, quando a gente fala dos pais, realmente é um pouquinho mais delicado, né? E aí, a escola, ela também vai ter um grande papel, é o que eu sempre digo, até para professores que já me perguntaram, mas, Júlia, a mãe do meu aluno não quer deixar ele ir para a escola, ou a mãe está impedindo, né? Enfim. Então, professor, a escola, ela precisa ter esse cuidado de, por exemplo, mandar um folderzinho para a mãe, ter um atendimento com a psicóloga e tendo essas conversas, né? Mostrando atividades para o aluno. Eu sei que às vezes alguns pais não realizam as atividades em casa com eles, o famoso dever de casa, mas é ir trabalhando. É trabalhar assim, olha, seu filho aqui dentro de sala de aula, ele tem um desenvolvimento maior. Eu digo que tudo é a conversa, né? E claro, a escola vai sempre fazer a sua parte, o professor vai fazer a sua parte, e o pai também, ele precisa, né, estar disposto, estar aberto, né, ali para aquele diálogo e tudo mais. E, Leandro, você está certo, não é inclusão, porque, por exemplo, mas eu lhe digo assim, também tem umas, vamos falar assim, umas nuances, né, umas ramificações. Às vezes, o aluno, na sala do AE, ele acaba tendo um atendimento mais especializado, certo? Mas é como eu falei,
Geralmente o AE é no contraturno. Então, o que acontece? O aluno estuda de manhã e vai para a sala do AE à tarde, certo? E aí, por isso que eu também reforço essa importância da inclusão, né? Que a inclusão pode acontecer na sala regular e também, de certa forma, acontece no AE, porque às vezes no AE ele não está sozinho ali. Pode ter um aluno com deficiência intelectual, um aluno com deficiência física, né? E aí o professor está ali trabalhando, está trabalhando os jogos, está trabalhando a atividade, dependendo da necessidade do aluno. Leandro, eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, né? Mas eu espero que tenha pelo menos, né, auxiliado aí. Mas é muito importante esse trabalho da escola, é importante a coordenação, os professores de sala de aula conversarem com os pais, promovam uma palestra, né, conversem, às vezes eles ainda estão muito inseguros, né, mostrem, hoje em dia, né, vocês podem mostrar vídeos de pessoas com TEA, com deficiência, que, assim, com a ajuda certa, desde cedo, né, com as atividades já apropriadas, visando essa desenvoltura deles, eles tiveram um crescimento muito grande, eles conseguiram desenvolver no cotidiano, trabalham, né? Hoje em dia, eu já vi pessoas surdas, como eu já comentei, trabalhando no supermercado, e trabalhando também em outras áreas, sendo professores. Poxa, nós temos um curso na UFPA só de Libras, um curso de 4 anos de graduação, gente. Isso é uma grande vitória, né? Então, assim, é importante mostrar a realidade para esses pais, né? E trazer os pais mais para o lado da escola e acolhê-los também. É muito importante. Não só acolher o aluno, mas acolher os pais, né? E conversar. Tá bom, Leandro? Espero que tenha ajudado aí. Então, falando um pouquinho de equidade, eu gostaria de deixar isso aqui para vocês, gente, que é um relatório, basicamente, tá? Esse relatório é da OCDE, é de uma Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E nisso, eles fizeram um relatório que fala sobre a equidade e a inclusão na educação. Aqui ele fala como a gente pode encontrar meios, forças em si, ferramentas, passo a passo de tudo para você conseguir ter uma educação de equidade e de inclusão. Aqui ele mostra 6 passos principais para você que conseguir desenvolver isso, tá? 6 passos que vão promover uma educação mais inclusiva. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês o linkzinho, acabei de colocar aqui no nosso chat, tá? O link para você saber mais sobre esse relatório. É um relatório que ele fala como os pais podem desenvolver uma educação de inclusiva, né? Os pais, os professores, os gestores, como todo mundo pode colaborar para isso. Então, acho que se encaixa muito também, pode te ajudar um pouquinho, Leandro, nessa questão quando você falou sobre os pais, né? Em si, na escola, como a escola pode desenvolver isso com esses alunos e com a família, tá? Então, vou deixar o linkzinho aqui do relatório. Esse relatório, ele está em inglês, mas quando você clica, dá para você traduzir, tá? Aí você deixa em português sem problema nenhum, aí você consegue ler ele normalmente, para quem não sabe inglês, dá para ler em português aí traduzido, tá bom? E, gente, então aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as potencialidades. Como a tecnologia digitais, como as tecnologias digitais podem te ajudar a promover uma educação inclusiva. Primeiro ponto, a adaptação de conteúdo. Com as tecnologias digitais, você pode adaptar os seus conteúdos do físico para o digital, podendo atender o maior número de necessidades, transtornos e deficiências dentro da sua sala de aula, e atendendo todas as necessidades de forma individual, né? A gente sabe que ninguém é igual a todo mundo. Então, com base nisso, você consegue adequar o seu material para cada aluno,
em si. Não só alunos com deficiência ou transtorno, mas para todos os alunos. Aquele aluno que tem mais dificuldade em sala de aula para entender um determinado conteúdo, aquele aluno também que não sabe alguns termos, alguns conceitos, você consegue adaptar o conteúdo utilizando tecnologias em si. Segundo, mais acessibilidade. Com as tecnologias digitais, você consegue fazer uma leitura de texto, por exemplo, que a gente vai mostrar para vocês, utilizando somente o áudio. Então, ele serve muito para os alunos que têm baixa visão ou deficiência visual. Então, você já consegue utilizar esse leitor de texto. Você consegue também utilizar legenda para vídeos, para pessoas surdas em si. Então, você já consegue utilizar. Tem também aplicativos de tradução em si, da língua portuguesa para Libras em si, que é a língua de sinais. Então, você já consegue utilizar tudo isso como forma de acessibilidade também. E o terceiro ponto, mas não menos importante, que foi algo que eu acho que foi a Neilza que colocou, que foi a questão da gamificação. Com as tecnologias digitais, você pode gamificar dentro da sala de aula como um recurso em si para potencializar a aprendizagem, para fazer com que os alunos se sintam mais incluídos em si, além também de incentivar a participação de todos na atividade. Então, a gente tem esses 3 pontos aqui que a gente considera primordiais. E aqui, vou falar aqui rapidamente, porque eu quero mostrar muito para vocês com muita calma, os aplicativos que a gente tem para desenvolver, tá? Os aplicativos que você pode desenvolver na sala de aula. Então, aqui, quais são os benefícios da utilização da tecnologia digital na educação inclusiva? Primeiro, que foi a tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva é uma tecnologia com comunicadores alternativos, sistemas de previsão de texto, que auxiliam os alunos com dificuldade na comunicação também. Temos a aprendizagem imersiva, que eu acho que alguns de vocês já experimentaram quando a nossa equipe foi aí em Limoeiro, que foi a utilização da realidade virtual como uma experiência que proporciona uma experiência mais imersiva, interativa, que melhora a compreensão dos alunos e o engajamento. Ou seja, é aquele tipo de realidade que você fala sobre geometria em si, na sala de aula, e depois você mostra como são as figuras geométricas figuras geométricas espaciais, por exemplo, eles entenderem a diferença de um e de outro. E tem o ensino à distância. O ensino à distância, gente, quando ele é feito e aplicado de uma forma eficaz em si, boa, ele é uma forma de você promover, né, a questão de que cada um aprende no seu ritmo, favorecendo também a flexibilidade, a autonomia. É muita questão do que a gente está fazendo agora. Com isso, com a nossa aula online, a gente está deixando com que cada um, na sua casa, na sua redinha, consiga assistir a nossa aula, né, no seu tempo, no seu ritmo, da sua forma, em si, depois assista a aula novamente online. Tem uma flexibilidade, que é questão de horário em si, você pode assistir a gravação depois na sua casa, quem está ainda no meio do caminho. Então, ele dá uma ampla possibilidade de aprendizagem, sem a necessidade de você se locomover de um ambiente para outro, tá? Então, a gente tem esses 3 pontos também. E aqui, gente, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês. Vou até dar uma pausa rapidinho aqui no vídeo, que eu vou falar. Primeiro, essa aqui foi uma experiência que a gente fez aqui em Belém, na escola Felipe Smaldoni, a instituição Felipe Smaldoni. Ela foi uma experiência que fala sobre a geometria, a gente estava falando sobre o Geometa em si e a realidade virtual. E nessa escola foi um caso, a gente fala assim, foi um caso de sucesso. A gente teve um pouco de dificuldade com a comunicação, mas a gente tinha a professora do lado, a professora Leilane, até, que ela nos ajudou a conversar com os alunos em si, a fazer a instrução de como seria a atividade, o que eles deveriam fazer com o aplicativo. Só que, por serem alunos com deficiência auditiva, eram alunos surdos, eles tinham a questão visual muito mais
ativa, como a gente fala, né? Muito mais ativa, ou seja, eles tinham uma percepção visual do que eles deveriam fazer muito mais rápida. E eles tiveram um aumento, até a gente deixou marcado de azul aqui, de 65% na proficiência, comparado a outros alunos. Olha só a diferença, 65%. A experiência com eles foi incrível, a gente conseguiu trabalhar realidade virtual e realidade aumentada, para eles terem essa sensação de presença nesse espaço virtual, no metaverso. Então, vou deixar o videozinho aqui para vocês. O que você viu? O Egito. E o que é que tinha nele de diferente aqui do nosso, do Brasil? Pirâmides. De que eram essas pirâmides? De madeira? De que era? Terra. Da terra. Grande ou pequena? Grande. Legal. O que mais que tinha? Isso aqui foi um vídeo pequenininho, porque se a gente fosse colocar todos os vídeos que a gente fez, gente, a gente ia ficar só a nossa formação mostrando os vídeos dessa experiência. Então, aqui, como vocês podem perceber, a gente não conseguiu gravar a professora nesse vídeo, mas ela estava começando em Libras com os alunos em si, e perguntando o que eles viram, o que eles não viram, o que eles acharam, o que eles entenderam sobre o conteúdo, e no final a gente passou uma atividade avaliativa para ele, avaliativa não, uma atividade de desempenho, para a gente analisar como é que foi a aprendizagem dos alunos com aquela aula, aquela mini aula em si, que foi daí que a gente verificou que eles tiveram um aumento de 65% na proficiência durante essas duas atividades, uma no início e uma no fim da experiência, tá? Agora, gente, porque eu fui falando mais rápido assim, vocês viram que eu falei, né? Mais acelerado. Por quê? Gostaria de deixar esse tempinho final da nossa aula para mostrar as ferramentas que vocês podem utilizar dentro da sala de aula. Infelizmente, não tem como a gente pegar todas as deficiências e todos os transtornos e falar, olha, são essas ferramentas que a gente pode trabalhar. Então, a gente trouxe algumas, que são um transtorno do espectro autista e deficiência visual auditiva, se eu não estou enganada, foram as duas, que é o que a gente mais encontra, né, o que é hoje em dia na sala de aula também, e muitas das vezes é o que a gente tem mais dificuldade para conseguir trabalhar, os professores têm mais dificuldade para conseguir trabalhar. Lembrando, gente, que isso vai variar muito de aluno para aluno, na sua realidade, a forma que você está trabalhando. Pode ser que para um aluno seja perfeito a ferramenta e para outro não se adeque tanto. Então, a gente vai mostrar propostas, tá? Dicas aqui de ferramentas que você pode utilizar, tá bom? O primeiro é o Matematicando, não é para promover o nosso aplicativo, porque realmente ele é muito bom quando se trata de um aplicativo que utiliza a cor como gatilho de memória, ele utiliza padrões, ele utiliza memorização, traz a questão da aprendizagem em formato de game, traz uma aprendizagem de uma forma mais lúdica, colorida também, tudo isso que vai auxiliar também o seu aluno, tá? Ele também é uma ferramenta que funciona muito bem, né? Eu já estou fazendo algumas análises, mas é um aplicativo que funciona muito bem também para alunos com discalculia, tá? Com discalculia, que ele já trabalha com essa questão de padrão e associação utilizando as cores. Então, também, dependendo, claro, de aluno para aluno, mas ele é muito bom. O segundo aplicativo é o Matraquinha. O Matraquinha, gente, ele é um aplicativo de comunicação. Ele não é um aplicativo que o aluno vai aprender realmente, né, que nem o Matematicando. Não que ele não vai aprender a se comunicar, mas é uma outra forma. O Matraquinha, ele é um aplicativo que o aluno vai utilizar para se comunicar com você, tá? Então, como muitos alunos, muitas crianças em si, autistas, alguns têm dificuldade na fala ou não são verbais em si, então ele é um ótimo aplicativo para comunicação. Então, aqui ele consegue mostrar quando ele está feliz, quando ele está triste, quando ele quer comer, quando ele quer brincar,
quando ele está com dificuldade em algo, então ele já consegue utilizar os cards que tem no aplicativo para identificar o que ele quer fazer, tá? Então, ele é um aplicativo de comunicação, para ele conseguir transmitir os seus desejos, necessidades e as suas emoções. Então, isso aí vocês dá para baixar no celular, tá? A melhor forma de vocês baixarem é no celular de vocês, ou pedir para os pais baixarem no celular deles também, que é muito importante, tá? Então, a gente tem esses 2 aplicativos. Alguma dúvida até então, gente? Sobre as ferramentas? Vocês já mexeram no Matematicando ou no Matraquinha? Pode falar. O aplicativo Matematicando, ele não estava disponível para fazer o download. Eu não sei se agora já consegue fazer. Porque na última versão eu tinha ele no meu telefone. Aí quando foi para atualização, tipo, ele não estava dando para atualizar. Tá, já vou verificar aqui. No meu está aparecendo Matematicando, tá? No seu caso, aparece muito Matematicando Olimpíada, que você também pode baixar. Vou até colocar aqui para vocês. Ó, tá aparecendo Matematicando Olimpíada, tá, gente? Vocês podem fazer a instalação. Se por acaso, Thalia, pesquisei, não funciona, não apareceu, enfim, se realmente não estiver aparecendo para você mesmo assim, comunique a gente para ver se a gente consegue mandar ou o link do aplicativo ou a versão APK do aplicativo para você conseguir instalar no seu celular, tá? Do Matematicando. Do Matraquinha, eu tenho certeza absoluta que ele vai aparecer para vocês, tá? Certeza. Algo mais, alguma dúvida? Antônio, Darielma, Keila, Rosilene. Tudo certo para vocês? Darielma, tu não tá dormindo, né, Darielma? Olha que eu tô de olho. Tudo ok, sem dúvida. Tudo ok? Perfeito, então. Então, gente, então a gente vai continuar, tá? Olha, Darielma, tu não tá dormindo não, né? Tá bom. Então, tudo certo. Então, vamos continuar aqui, tá? Lembrando, qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão, vocês podem me perguntar, vocês podem colocar no chat, podem perguntar para a Júlia. Só não sinal de fumaça, que eu acho que é muito longe daqui para aí, a gente não vai conseguir ver, mas fora isso, qualquer outro meio de comunicação, acho que sim, tá? Tenho com vocês também, isso aqui, no caso, é uma extensão, tá, gente? Lembrando que ele é uma extensão que, pelo celular, a gente tem um leitor de tela dos celulares em si, então a gente consegue trabalhar com o leitor de tela do celular, questão de acessibilidade, tá? Então, pelo celular, eu não vou mostrar nenhum aplicativo de leitor de tela, porque no nosso próprio celular já vem com isso embutido, tá? Na questão de acessibilidade. Vou mostrar uma ferramenta que funciona para os computadores, nesse ponto, tá? Questão de computador. No computador, você consegue baixar o Redmi, tá? Ele, no caso, é um leitor de texto. Leitor de texto. Quando eu falo leitor de texto, é leitor de tudo. Tudo que aparece na sua tela, ele vai conseguir ler. Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui rapidinho como é que eu faço para... Vou até interromper o meu compartilhamento. Como é que eu faço para instalar em achar esse Redmi, tá? Então, vou aqui, compartilhar aqui minha tela com vocês, agora minha tela inteira. Colocar aqui minha tela inteira para vocês. Pronto. Pronto. Agora sim vocês estão vendo a minha tela, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? O Redmi, ele é uma extensão, ele não é um complemento. Se ele não é um complemento, tá? Então, aqui já a dica para vocês, quando é complemento de alguma ferramenta, você baixa direto
na ferramenta que você está utilizando. Se é uma extensão, você vai baixar no Chrome, tá? Que é o seu navegador. Então, você vai colocar aqui Chrome, Web, Story, tá? Então, você vai colocar desse jeitinho. Que é como se fosse a Play Store do seu celular. Só que nesse caso, para computadores, tá bom? Então, você vai clicar nesse primeiro link. Aqui ele já aparece, já como sugestão, tá? Algumas ferramentas. Então, a gente vai colocar aqui, na parte de cima, que é na aba de pesquisa, Redmi. E já vai aparecer, o primeiro item que aparece é ele. Para vocês verem como ele é bom. Ele já aparece em destaque ali para vocês, tá? Então, você vai poder ler e fazer upload de PDF, docs, o que você quiser, leitura de texto na web. Ele trabalha com a questão, ele é alimentado por uma IA, que é uma inteligência artificial. Então, ele consegue e narra livros em PDFs, livros em docs, tá? Ele também trabalha já compartilhando ali, ele faz trabalho em conjunto com o chat GPT para a questão de resumo, tá? De texto. Então, ele é uma extensão que você trabalha com tudo isso. Achou? Você vai clicar em usar no Chrome, tá? Pode instalar sem problema nenhum. Isso para computador, para celular, você já vai ter a questão de acessibilidade do celular para fazer a leitura de texto, tá? Para computador. Então, vou colocar aqui. Então, o que você vai fazer com o Redmi? Clicou no aplicativo, ele já vai abrir aqui para mim. E eu vou colocar que eu quero na versão português, porque está na versão inglês. Então, eu já vou trocar e já vou deixar no português. Português Brasil. Pronto. Feito isso, ele vai pedir para você adicionar texto. O que ele está dizendo? Que ainda não tem texto nenhum. Eu não adicionei texto. Então, eu posso importar um texto ou escrever um texto, tá? Então, eu coloco o meu textinho. Ele é um ótimo aplicativo também para se trabalhar. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a minha fonte. Só diminuir aqui. Tá. Nele, no caso, gente, você trabalha também com a deficiência visual, tá? Você trabalha com a deficiência visual e a baixa visão. Por quê? Quando você adiciona um texto nele, você consegue aumentar a fonte, que serve muito para quem tem baixa visão. Questão de contraste, você também consegue alterar. Você consegue alterar a questão de tamanho, o tempo de leitura do texto, se é uma velocidade 1, 2, 3, 4.0, 2, velocidade mais rápida do WhatsApp. A questão de como é que ele vai, a modulação de voz, o volume também, então você consegue mexer na configuração e trocar, é claro, o idioma. Além disso, você consegue trocar, né, aqui se é português, italiano e assim por diante. Mais embaixo, você consegue alterar a questão de texto, que é essa questão de contraste, tá? Questão de contraste. Você consegue trocar a cor de fundo do texto, tá? Cor de fundo do texto. Você consegue trocar a cor do texto. E você consegue trocar também as marcações do texto, que tem aquele texto grifado, como se a gente tivesse passado marca-texto. Pois é, tá? Então, vou fechar aqui a minha configuração. Fechar aqui rapidinho para mostrar para vocês como é que funciona. Eu, geralmente, já deixo com ele assim, etiquetado, tá? Fixado no meu texto. Deixa eu ver se eu consigo abrir algum texto aqui para vocês. Pegar aqui nossa BNCC, que é o que já estava aqui para mim, tá? Então, o que que acontece? Você vai poder
Deixa eu só achar meu mouse. Você vai poder pegar textos da internet. Vocês viram que eu cliquei aqui no cantinho superior, onde ele estava aparecendo. Assim que você coloca o seu texto, como eu coloquei o Olá, tudo bem? Você consegue dar um play. Peraí. A velocidade estava muito rápida. Deixa eu trocar aqui. Esse aqui ficou mais lento, tá? Então, você consegue trocar a velocidade do seu texto. Eu tenho que alterar aqui o meu. Eu coloco muito rápido, eu coloco muito devagar. Ficou melhorzinho. Enfim. Então, você vai conseguir pegar texto da internet ou escrever o texto que você quiser, adicionar aqui e ele consegue fazer a leitura. Nesse meu caso, devido ao contraste, o contraste é muito baixo, e uma pessoa com baixa visão, ela provavelmente teria muita dificuldade para fazer esse tipo de leitura. Vocês estão vendo que o fundo laranja com texto branco pequeno, então já teria uma dificuldade. Então, no caso, a gente teria que fazer uma pequena alteração. Se você quiser, você pode também fazer uploads do documento. Então, você tem todo um PDF, você transfere para cá, faz o upload, para ele fazer essa leitura, tá? E quando você quiser apagar o seu texto que você já escreveu, você vai lá e apaga, tá? A Júlia colocou uma informação muito bacana aqui, que é o tipo de fonte normalmente a gente utiliza para alunos com baixa visão, tá? Então, para alunos com baixa visão, a gente utiliza a fonte Arial Black, tamanho 24, para quem tem dúvida, tá ali, eu não sei qual é a fonte, qual é o tamanho, se está muito grande, se está muito pequeno, tá aqui, ó. Fonte Arial Black, tamanho 24, tá? Então, anotem essa informação. Esse aqui é o Redmi, tá bom? Vou fechar aqui a nossa telinha. Então, a gente tem esse texto, essa ferramenta para a questão de deficiência visual, baixa visão, e também para alunos cegos, tá? Que você consegue fazer a leitura de um texto. Aumenta a fonte, transcreve vídeos do YouTube também, super bacana. E temos o Be My Eyes. O Be My Eyes, gente, eu vou deixar para a Júlia mostrar para vocês, tá? Vou falar sobre ele aqui para vocês. Vou até desligar aqui, parar minha tela, Júlia, para você ficar mais à vontade. Gente, eu não tô, infelizmente, o meu aplicativo ele não tá compartilhando no celular. Tá? Então, eu peguei esse videozinho que é do próprio Bimayas, que ele ensina basicamente como acontece o aplicativo. Ele é um aplicativo para pessoas cegas e com baixa visão também. O intuito dele é você ser um voluntário lá. No caso, a pessoa cega ou com baixa visão lhe liga e ela informa o que quer, se quer ir a tal lugar, se quer que informe algum caminho, ou se quer que faça uma descrição. Então, depende muito do que a pessoa irá querer e você vai poder ajudar ele, certo? É um aplicativo bem bacana, ajuda a treinar áudio de descrição. E aí tem esse pequeno videozinho de 1 minuto e pouco que vocês podem estar assistindo para saber mais da funcionalidade do aplicativo. Ele é muito fácil de encontrar, ele tem na Apple Store e no Google Play. Não tem adesão de cadastro nem nada, você já chega na tela e tem lá a opção entrar com o Google, entrar com o Facebook, ou criar um e-mail. Aí você pode entrar já diretamente com o Google, só com a sua conta institucional, para ter segurança, que vocês vão ativar com certeza. E a partir dali você pode escolher, sou um voluntário, para ser voluntário, ou se identificar com uma pessoa que vai precisar da ajuda. É um aplicativo muito bacana, muito divertido, né? Quem puder estar baixando aí, vai ser bem legal. Ótimo, Júlia. Eu coloquei aqui minha tela para compartilhar, para mostrar para vocês o que vocês podem fazer, tá? Então, a Júlia mandou o link. Então, vocês vão clicar na chamada. Depois a gente pode compartilhar isso no grupo do WhatsApp sem problema nenhum, tá? Clicar no linkzinho. E aqui vocês vão ter as informações
sobre o Be My Eyes, como é que ele funciona, o objetivo dele, o que ele trabalha, tá? Então vai ter tudo. E o videozinho na parte de baixo, que ele tá legendado em português, tá? Esse vídeo. Então vocês conseguem identificar aqui direitinho. E abaixo tem os links para você baixar o aplicativo, tá? E fazer parte desta comunidade. Então você pode baixar ou pela Google Play ou pela Apple Store. Então você consegue qualquer um dos dois, só clicar no link que ele vai direto para você baixar a ferramenta, tá? O aplicativo em si, para você já ter ele no seu celular. Muito simples o cadastro. Então, gente, aqui é literalmente para você ser os olhos de outra pessoa. É isso, tá? Então, ele vai te fazer, vai ter algumas ligações, mensagens, assim, olha, eu preciso de tal coisa, eu preciso ir a tal lugar, vou lhe ligar, literalmente para você dar uma ajuda para essas pessoas, fazer parte de uma comunidade, para ajudar. É isso, dar assistência, tá? Para você ser voluntário. Tá ganhando quanto? Nada, é para ser voluntário. Então, tá? Vão logo pensando nisso, mente aberta, voluntariado para você ajudar essas pessoas, tá bom? Então, voltando aqui à nossa tela do Meet, eu vou compartilhar a nossa tela, tá? Vou colocar aqui para compartilhar. Então, gente, eu vou mostrar mais uma ferramentazinha e a gente vai falar sobre um outro tópico aqui. Deixa eu colocar minha tela para apresentar para vocês. E... agora. Foi ferramenta aqui. A outra ferramenta, gente, que é a última que eu tenho que mostrar para vocês agora, antes da gente já ir finalizando nossa aula, que final, eu já estava esquecendo, na nossa frequência existe uma palavra-chave que você deve utilizar, tá? Eu estava já esquecendo. Ficou tão empolgada que a gente esqueceu. A nossa palavra-chave da frequência é inclusão, tá? Então, já guardem essa palavrinha aí, e quando vocês forem preencher a frequência, para vocês adicionarem ela. Combinado? Então, aqui, voltando para a nossa ferramenta. A nossa última ferramenta de hoje, que eu gostaria de mostrar para vocês, falar para vocês, é uma ferramenta de deficiência, para deficiência auditiva, é o HandTalk. Lembrando, gente, ele não é um intérprete, tá? Primeiro ponto. Ele vai te ajudar a traduzir algumas palavras do português para a língua brasileira de sinais. Então, é isso, ele vai te ajudar com esse ponto, tá? Então, eu queria conversar com o aluno, eu queria falar para ele que ele tem que entregar uma atividade, é basicamente se você ainda não está fazendo seu curso de Libras, tá? Então, você vai pegar e ele vai te ajudar nisso, para você colocar do lado da sua atividade, mas ele, literalmente, ele traduz palavra por palavra, então ele não é um intérprete, só vai te ajudar ali a desenvolver algumas atividades utilizando a Libras. Lembrando, tem como você baixar ele no seu computador, tá? No seu computador, e tem como você baixar ele no seu celular, como aplicativo. O HandTalk em si, ele é um aplicativo estrangeiro, que agora ele virou, tá aqui no Brasil, tanto que ele está no site do governo federal também, para você baixar por lá. Mas ele é um aplicativo que você verifica também a sua região. Sou do Pará, porque ele modifica alguns sinais, tem sinais que eles são diferentes de região para região, então ele faz algumas diferenças em relação a isso. Mas, tá, é claro que vai ter alguns sinais que talvez ele não consiga traduzir, identificar realmente o real sinal. Então, ele vai datilografar, tá certo a palavra? Tá certo, datilografar. Então, eu não encontrei o sinal, então ele vai datilografar, fazer letrinha por letrinha daquela palavra, tá bom? Então, Thalia, do nada, ele começou a fazer letra por letra, porque ele não encontrou o sinal, então ele fez letra por letra, tá? Testem um aplicativo aí para vocês, ele é incrível, tá? Lembrando, mas ele não é intérprete, tá? Ele vai te ajudar em alguns momentos, mas ele não é para virar o seu intérprete durante a sala de aula, por favor, tá bom? Olha aqui.
Ah, foi o que a Júlia falou, né? A Júlia colocou aqui algumas palavras, elas não têm, que ele vai datilografar. Perfeito. Então, vamos passando para ir no finalzinho da nossa aula. Aqui, gente, a gente vai falar sobre design universal, só que isso eu vou deixar com a Júlia, tá? Que a Júlia, ela se empenhou a fazer esse quadro aqui, então eu vou deixar com a Júlia para ela falar para vocês sobre design universal. Muito obrigada, Thalia. Eu vou falar rapidamente, né, por conta do nosso tempo. E sei que também alguns já devem querer sextar, porque eu já sextou, né? Então, vamos lá. O design universal, ele tem uma abordagem que cria produtos e ambientes mais flexíveis para as pessoas com deficiência, independente da idade, habilidade ou status. Tá bom? Então, ele também busca essa evolução das necessidades, das experiências. Então, nós temos o uso equitativo, que se torna algo mais útil e acessível, a flexibilidade no uso, que ele abrange uma grande ampla de gama de preferências e habilidades individuais. Ele tem um uso simples e intuitivo, que é mais fácil de entender, é mais fácil de compreender e também de explorar aquela experiência para a pessoa. Tem informação perceptível, ele deve comunicar efetivamente a informação necessária para o usuário, independente da condição, condição ou capacidade sensorial dele. Também tem a tolerância ao erro, que não é né, muito, nossa, que eu errei, não vou tentar de novo, né, e tudo mais. Ele tem essa questão de minimizar esses erros, né, e também esses riscos. Envolve também baixo esforço físico, ele pode ser de uma maneira eficiente e confortável para os nossos alunos, que isso é muito importante. E também temos o tamanho e espaço para aproximação e uso, que nesse final ele deve considerar as necessidades do espaço e do alcance daquele aluno. Né? Então, dependendo da estrutura, onde ele está, das habilidades, né? E o que a gente traz com esse quadro? Né, eles são os princípios fundamentais para o design universal, que eles criam novamente esses produtos mais inclusivos, mais acessíveis e eficazes para o maior número possível, né, de pessoas. Então, tem o design universal e também tem o design universal para aprendizagem. Eles têm o mesmo contexto ali, mas eles têm algumas abordagens diferentes. Então, mas tem alguma leitura que a gente vai indicar que vocês podem estar lendo mais sobre. Bacana, Júlia. O mais interessante é que esse design universal, ele não é aquele design universal para você fazer atividades para alunos com deficiência. Pelo contrário, né? Pelo contrário. É literalmente para você entender o que é o básico do básico que a minha atividade precisa para ela se tornar uma atividade inclusiva para todos os alunos, para todos os alunos. Então, como é que eu faço para não precisar fazer uma atividade por aluno, para o aluno não se sentir excluído? Utilizar esses pontos, tá? A flexibilidade de uso simples, intuitivo, perceptivo, baixo esforço físico, literalmente para você conseguir desenvolver uma atividade, uma única atividade na sua sala de aula, de uma forma inclusiva, para que ninguém se sinta excluído também, e para que ninguém se sinta com uma capacidade baixa, eu não consigo fazer porque a atividade ela não está adaptada para mim. Então, isso também é um plano de aula para o professor, Thalia. Isso vai ajudar ele a montar aquele plano de aula dele, tipo, poxa, eu vou usar isso daqui, né, não tem que ter tanto trabalho. Então, ele está ganhando força, esses novos conceitos. Sim. E aqui, como vocês podem perceber, não é algo de um bicho de 7 cabeças, não, são 7 pontos. 7 cabeças não são, mas são 7 pontos que você pode adotar para desenvolver na sua sala de aula, no seu plano de aula, nas suas atividades de forma geral, tá bom? Gente, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar para vocês algumas dicas de livro daqui a pouco, e eu já vou colocar a frequência para vocês. Assim que eu colocar a frequência, eu gostaria que, se vocês tiverem dúvida, vão logo perguntando. Quem tiver dúvida, vai logo colocando no nosso chat, tá bom? Vem tirando as dúvidas de vocês. Thalia, eu não tenho dúvida.
tudo bem, não tem problema. Mas eu gostaria de já passar uma tarefinha para vocês. Sabe as ferramentas que eu mostrei para vocês? Matematicando, Matraquinha, Redmin, o Be My Eyes, que no caso a Júlia falou para vocês, e também o Handtalk, que eu não sei se eu tinha falado 2 vezes, em si. Então, eu gostaria que vocês mexessem nessas ferramentas, tá? De pontos aqui, tarefa para casa para vocês. Mexam nessas ferramentas, explorem elas, lembrando que nenhuma delas vai explodir quando você mexer, então pode mexer à vontade, tá? Mexam bastante nela, porque na nossa próxima aula eu gostaria de escutar de vocês. O que vocês acharam? Como é que eu posso desenvolver? Como é que vocês poderiam desenvolver isso na sala de aula? Se vocês desenvolveram isso na sala de aula ou não, tá? Então, eu gostaria de saber isso de vocês. Mas, para isso, vocês precisam mexer nas ferramentas, tá? Nessas que eu mostrei. Posso colocar depois o nome no grupo, tá? Para quem não conseguiu anotar, eu posso adicionar lá o nome das ferramentas, dos aplicativos, posso tudo adicionar no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, vou passando aqui. Dicas de livro. Gostaria de falar dele, Júlia? Só esse da professora Jaime Pinheiro, traz a questão do desejo universal para a aprendizagem no AE, ela é bem focado não só no AE, mas também na aprendizagem dos alunos, traz com crianças com TEA e autismo. É um excelente livro, tem na Amazon, muito bacana, e a professora Tereza, na Inclusão Escolar, o que, por que, como fazer, que é um grande nome aí dessa área, uma grande estudiosa, pedagoga, bem influente neste meio. São 2 leituras bem valiosas. Para mostrar para vocês que é tão valioso que eu tenho esse livro aqui, ó. Tá aqui do meu lado. Então já dá uma força aí para influenciar vocês a comprarem. Ótimo. Gente, então aqui dicas de livros para vocês, tá? 2 dicas de livros super bacana. Que a Júlia, que ela já fez a leitura, então ela já está dando indicação que realmente é bom, tá? Então aqui para vocês. Podemos mandar também isso para vocês no nosso grupo do WhatsApp ou por e-mail, tá? O que vocês acharem melhor. De preferência, vão logo batendo uma foto, já vão pesquisando ali na Amazon quanto é que está custando para vocês já comprarem o livro para vocês, tá? Então, já vão logo bater na fotinha de vocês, combinado? E agora, né? O ponto mais esperado, creio eu espero que não, né? Na verdade, mais esperado por algumas pessoas, a nossa querida frequência. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Colocar aqui nosso link. E eu gostaria de saber, antes da gente finalizando, se vocês têm dúvidas, curiosidades, comentários, se tem algum ponto que não ficou claro para vocês, que vocês gostariam que a gente reforçasse, tá? Então, é o momento de vocês. Ninguém? Ó, coloquei aqui para vocês o nosso link da aula de hoje, tá? Módulo 3, coloquei o link da frequência, bit.ly frequência 03, nossa terceira aula. Eu falei uma das vezes só qual é a nossa palavra-chave, então você vai colocar qual é a palavra-chave aí, tá? Para quem perdeu esse momento, perdeu a palavra-chave, tá? Então, tente imaginar qual é a palavra-chave, então, se você perdeu esse momento da nossa aula, que era para ver quem prestava atenção, tá bom? Gente, tudo certo? Sim, não, talvez, mais ou menos. Ok, Ok. tudo certo. Gostei bastante da aula. Que bom, Antônio. Obrigado por tudo. Nós que agradecemos. Foi muito bom estar com vocês nessa aula maravilhosa. Obrigada, Antônio. Obrigada, Antônio. Obrigada a todos que estão mandando mensagens de aqui, né? Tudo certo, muito bom. Ótimo, gente. Então, fico feliz que vocês tenham participado da nossa aula. E, já que vocês gostaram tanto da gente, tanto da nossa aula, quero deixar um convite para vocês, tá? Já que vocês gostaram tanto, já deixo o convite logo aqui. No dia 16 e 17, pela manhã e pela tarde,
teremos uma formação Lab Maker presencial aí em Limoeiro, tá? Então, para quem me viu somente do busto para cima, no dia 16 e 17, vocês vão ver presencialmente aí em Limoeiro, vão fazer questão de ir para aí, tá? É uma formação super bacana, que a gente vai falar sobre o laboratório móvel, a gente vai falar sobre o óculos de realidade virtual, o Mirit Board. Então, eu já vou deixar aqui o link para vocês se inscreverem, não perderem essa chance de participar, tá? As inscrições estão abertas. Vou colocar aqui o linkzinho bit.ly/labmaker Limoeiro, tá? LabMaker Limoeiro, prontinho. Linkzinho aqui no nosso chat. É só você fazer a sua inscrição, que depois a gente vai mandar todos os detalhes para você, tá? Da sua inscrição, tudo direitinho. São 4 turmas. Manhã do dia 16, tarde do dia 16. Manhã do dia 17, tarde do dia 17. Quem participou de um dia não precisa participar de outro, tá? É 4 turmas diferentes. A Mauri, gostaria de falar alguma coisa? Levantou a mãozinha. Quando for preencher a frequência, onde que a gente coloca a palavra-chave? Tá quase na última pergunta, basicamente. Lá na última pergunta vai estar lá. Qual é a palavra-chave da aula? Aí você coloca. Tá? Acho que é no outro. Acho que depois que você apertar a próxima, é a penúltima pergunta. Ah, então no caso tem que preencher todas aquelas perguntas e apertar próximo, que aí já vai dar Que aí vai aparecer. lá a opção. Exatamente. Tá ok. Tá? Então, gente, já batam um print, foto desse convite, já façam a inscrição de vocês também. Vou mandar ela no nosso grupo do WhatsApp. Espero ver todos vocês, tá? Já anotei o nome de todo mundo. Espero ver todos vocês presencialmente na nossa aula. Obrigada, Júlia, pela participação. Obrigada, Thalia. Eu que agradeço. Tá? Agradeço Obrigada, a todos que gente. ficaram. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa sexta-feira para vocês e um bom fim de semana. Encontro vocês no dia 16 e no dia 17, tá? Tchau, tchau. Obrigado. Arinilson, pode falar.